Graças, paz, irmãos, é com muita alegria que estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesse momento eu convido a igreja para que nós possamos orar e possamos nos dirigir ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai Bendito, Pai Poderoso, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és misericordioso em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de render glórias ao Teu santo e eterno nome. Senhor, nesse momento eu venho te pedir por nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, nos purificar, Senhor. Que a cada dia venhamos entender a importância de uma vida santa e que venhamos colocá-la em prática, ó Pai. Que nessa manhã a palavra que aqui for pregada, ela entre em nosso coração e que ela não saia vazia. Que ela venha refletir na prática diária de nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 93. Salmo 93. Que diz o seguinte: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Nesse momento, convido o grupo de louvor para entoar alguns cânticos com a igreja e logo em seguida o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina nesta manhã. Que o Senhor Deus nos abençoe. Saudamos aos irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, Que Deus esteja nos abençoando nesse dia. E convidamos a você a louvar juntamente conosco os Salmos e Hinos de número 30. Vem, ó Todo-Poderoso, Adorável Criador. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem, revela o teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos de assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem, Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação, vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom de sempre eterno amor. Vem, Jesus, terno e bondoso, vem dizer-nos, ó Senhor. Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus Consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Jesus, a razão do nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter. Ó Jesus, confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei. Te glorificarei.
te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. erga a sua voz e diga: eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Essa música que nós iremos louvar ao Senhor está baseada lá em Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26, onde fala ali da conversão de Paulo, né? E Paulo, ele encontra ali um grande amigo chamado Barnabé, né? Um homem natural ali da Antioquia de Chipre. E nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Não fica bem, a gente passa bem, eu outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.
posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Serviço e profissão. Prega a palavra, ensina o teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode olhar pra trás. Em Cristo põe a vida, não pode olhar pra trás. Tem posto a mão no arado, não pode olhar pra trás. Em Cristo põe a vida. Graça e paz, amados. Bom dia. Muito bom estar mais uma vez com os irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Estamos aí durante alguns domingos meditando sobre a temática de vida cristã e a gente segue hoje também dentro dessa perspectiva. Antes, nós gostaríamos de louvar o Senhor pelas boas notícias que temos escutado, além da recuperação do pastor Paulo Bispo. Graças a Deus, né? Ele conseguiu fazer o transplante de fígado que precisava, a cirurgia ocorreu bem, a sua recuperação tem sido boa. Boas notícias, Deus seja louvado. Também agradecemos a Deus porque a mãe da nossa irmã Rosângela teve alta, ela também submeteu a uma cirurgia bastante delicada, mas graças a Deus foi bem sucedida, ela está se recuperando, teve alta, continuemos orando por eles. E não nos esqueçamos dos nossos compromissos de oração, né? Oremos pela nossa igreja de uma forma geral, pelos idosos, pelos irmãos que estão aí na linha de frente, por aqueles que foram impactados por conta da pandemia no seu orçamento, perderam seus empregos. Que Deus seja bondoso para com o seu povo. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pois Tu nos tem demonstrado, Senhor, a Tua presença, a Tua graça e a Tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tens feito na vida do nosso irmão Paulo. Te agradecemos, Senhor, pelo que Tu tens feito na vida da mãe da nossa irmã Rosângela. Te agradecemos pelo que Tu tens feito, Senhor, nos lares dos Teus filhos, porque as notícias têm sido boas. Te louvamos o nome, porque Tu és um Deus presente, um Deus que supre, um Deus que guarda,
Deus que traz conforto e consolo no meio da aflição. Eu continuo, Senhor, a te pedir que Tu estejas trazendo o pão de cada dia para as nossas mesas e que o Senhor nos ajude no meio de tantas situações que são consequências dessa pandemia. Visita, Senhor, os nossos lares, fortalece o Teu povo, recebe a nossa gratidão e a nossa oração e que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez nos fale ao coração, para que cresçamos sabendo, Senhor, o que Tu esperas de nós, o que Tu queres de nós e possamos viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Assim te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós, 15 dias atrás, meditamos por que nós lemos a Bíblia, porque nós estudamos a Bíblia, uma semana atrás, porque nós oramos, porque nós intercedemos, e hoje, a temática é o Evangelho. O que é o Evangelho? Por que evangelizamos ou devemos evangelizar? Então, nosso enfoque hoje é sobre o Evangelho. Eu não sei se você já parou para pensar, porque todos os dias a gente, por exemplo, liga a televisão para assistir os jornais ou lê os jornais, nos meios virtuais, escuta o rádio e a gente vai vendo aquilo que acontece no mundo. Você já parou para pensar qual é a maior necessidade que o ser humano tem? Porque a gente vê que muitos precisam de comida, muitos precisam de saúde, muitos precisam de respeito, dignidade, muitos precisam de muitas coisas, mas qual é a coisa mais importante que o ser humano precisa? É aí que entra o Evangelho. É aí que entra o Evangelho. A comida é importante, a segurança é importante, uma casa é importante, estabilidade financeira, emprego é importante, mas nada disso se compara à maior necessidade que o ser humano tem, ainda que ele não saiba, ainda que ele não reconheça. As Escrituras, elas afirmam que a maior necessidade do ser humano é de Deus. O ser humano sem Deus não é nada. O ser humano sem Deus está condenado nos seus próprios pecados. Vocês se lembram que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, nenhum que busque a Deus, todos se extraviaram. Você se lembra o que diz Romanos capítulo 3? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você se lembra do que a Bíblia afirma, que o salário do pecado é a morte? Então, por mais que o ser humano não reconheça isso, por mais que ele não aceite essa realidade revelada nas Escrituras, mas sua maior necessidade não é de comida, de saúde, de segurança, de justiça. É de salvação. É de salvação. É por isso, então, que nós afirmamos, segundo as Escrituras, que o Evangelho é a maior necessidade do mundo contemporâneo. Sabe, esse mundão que a gente está inserido aí, a maior necessidade sempre foi, no passado, no presente e no futuro, do Evangelho. Essa é a maior necessidade do ser humano. Certa vez eu li um livro, eu não lembro mais quem escreveu, mas o autor dizia que se a maior necessidade do ser humano fosse de saúde, Deus tinha mandado um médico. Se a maior necessidade do ser humano fosse de dinheiro, Deus tinha mandado um economista. Se a maior necessidade do ser humano fosse de educação, Deus tinha mandado um educador. Se a maior necessidade do ser humano fosse de justiça, Deus tinha mandado um advogado. Mas visto que a maior necessidade do ser humano era a salvação, ele enviou o Salvador. E nós louvamos a Deus por isso. Porque homens, mulheres e crianças todos os dias estão perecendo sem o conhecimento vital de Deus, sem o conhecimento da sua condição diante de Deus, sem o conhecimento
de onde passarão a eternidade se não tiverem Cristo Jesus. Todos os dias nós estamos lendo as estatísticas, por exemplo, do Covid. A gente se alarma com a quantidade de mortos por conta, do contágio do Covid, fora os outros que entram na estatística por qualquer, que seja o motivo de morte. Mas você se incomodou que as pessoas estão morrendo sem o conhecimento do Salvador? Você se incomodou que as pessoas que estão morrendo sem Cristo, segundo as Escrituras, já estão condenadas por não crerem no Filho unigênito de Deus, como diz lá no Evangelho de João? Então, irmãos, é muito importante a gente conversar hoje sobre o Evangelho. Porque nós, cristãos, nós que nascemos de novo, nós que nos chamamos de crentes, nós que entendemos o significado da regeneração, a gente fala sobre o Evangelho, a gente conversa sobre o Evangelho, mas muitas vezes o Evangelho não é o meio pelo qual a gente vive. A gente sabe da importância do Evangelho, sabe que se as pessoas morrerem sem Cristo, elas vão para o inferno, como diz a Escritura, e a gente não se incomoda com essa realidade. O Evangelho, ele é importante para o mundo, porque nós vamos já ver o motivo disso, mas já dá para você entender. O Evangelho é importante para o mundo, porque sem o Evangelho, sem aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, sem a sua morte, a sua ressurreição, o ser humano pecador, ele morre condenado nos seus próprios pecados. Mas o Evangelho também é importante para a igreja, porque é pelo Evangelho, é pela mensagem do Evangelho que a igreja é formada, sustentada e fortalecida. É por meio da mensagem do Evangelho que nós somos sustentados por Deus e fortalecidos por Deus. A igreja, ela caminha sustentada nas boas novas de salvação. A igreja tem expectativa no futuro glorioso prometido nas Escrituras por conta das boas novas de salvação. A igreja caminha sabendo que o seu passado ficou para trás por conta das boas novas de salvação. Sem o Evangelho, sem o conteúdo do Evangelho, sem a mensagem do Evangelho, a igreja não tem o que dizer. A igreja se transformaria apenas numa associação religiosa, num clube, num grêmio, num local de agregar pessoas. Qual é, então, o diferencial da Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo, ela foi resgatada por conta do Evangelho, ela é sustentada pelo Evangelho, ela vive pelo Evangelho e ela prega o Evangelho cumprindo a vontade de Deus. A Igreja de Cristo, ela entendeu que Deus é um Deus criador, está revelado nas Escrituras, que tudo que Deus fez foi bom, mas houve o pecado. O homem e a mulher criados por Deus deliberadamente escolheram transgredir o mandamento de Deus e por meio da transgressão houve o pecado. E o salário do pecado é a morte. Como não havia nenhum meio humano, do ser humano, pagar o preço do seu próprio pecado, se livrar da condenação, retirar a culpa por conta da sua transgressão, então Deus, ele, na sua infinita graça e bondade, mandou o Redentor. E o Redentor, ele veio para nos substituir, pagando o preço exigido por Deus, sacrificando sua própria vida. Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade e se entregou por nós, para que por meio da sua morte tivéssemos vida. Mas Deus é tão bom, que Ele não apenas nos redime dos nossos pecados em Cristo Jesus,
mas ele está preparando uma vida gloriosa na sua presença. Então o Evangelho, ele é resumido por aquilo que os teólogos chamam de criação, queda, redenção, consumação. Algo que os irmãos já sabem, já conhecem. O Evangelho distingue a igreja do mundo. O Evangelho define a mensagem da igreja. O Evangelho aponta a missão da igreja no mundo. Por isso que é importante o Evangelho, meu irmão. Por isso que a gente tem que redescobrir o valor do Evangelho, repensar na profundidade do Evangelho. O Evangelho é vital para a igreja cristã. O Evangelho é vital para a igreja cristã. Então hoje eu peço um pouquinho da sua paciência, porque a gente vai abrir um monte de texto bíblico. E aí a gente vai então construindo esse entendimento. O primeiro ponto que eu gostaria de observar com o irmão é o que é o Evangelho. Vamos na Escritura ver o que é o Evangelho? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Lembrando que do capítulo 3, dos versos de 1 a 14, a gente tem um relato da queda, e no verso 15, a gente então tem aquilo que é chamado na teologia do proto-evangelho, a promessa do resgate, a promessa da salvação por conta do pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí, Deus estava falando à serpente, e no meio dessa conversa, quando Deus então, no verso 15, fala isso que nós acabamos de ler, ele já aponta então para nós, né, que ele tem um plano de resgate, um plano de salvação. Por isso que é chamado, no meio teológico, de proto-evangelho. Então, em Gênesis, a gente já vê o evangelho sendo então inserido. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão mencionar que o Antigo Testamento já falava do Evangelho. O Evangelho já era anunciado no Antigo Testamento. Qual o conteúdo? Verso 43. Todos os profetas dão testemunho dele. De quem? De Cristo. De que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, o Antigo Testamento já falava de perdão de pecados pelo Messias. Isso já era anunciado no Antigo Testamento. Vai lá para o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é João Batista falando, o último dos profetas. Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus se fez carne, Deus se entregaria pela humanidade na cruz, pagando o preço necessário, exigido para que houvesse expiação, redenção, remissão dos pecados. Vá lá em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, verso 4. Disse Paulo:
O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. O Evangelho fala de Jesus, do seu sacrifício. O Evangelho explica o porquê da necessidade do sacrifício de Jesus por conta dos pecados da humanidade. Vai lá em Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O Evangelho anuncia boas novas. Deus enviou então o necessário para que houvesse perdão. Nenhum ser humano poderia fugir do julgamento vindouro. Nenhum ser humano poderia mudar sua condição diante de Deus por seus méritos, por suas obras, por seu esforço, por sua fé pessoal. Jesus veio como a solução de Deus. Vai lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 18. Texto bastante conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 45 a 47. Lucas 24, 45 a 47. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus aparece aos seus discípulos, abre-lhes o entendimento para que eles, de fato, tenham discernimento da revelação, que a revelação desde o Antigo Testamento estava preparando o caminho para a chegada do Messias, do Salvador, do Redentor. Abra também a Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo só vem quando, então, o ser humano é perdoado dos seus pecados em Cristo Jesus. A justificação e o dom do Espírito andam juntos. O Espírito só vem para aqueles que foram justificados. Então o Evangelho vai falar do pecado, da queda, da condenação, do juízo, mas o Evangelho fala também do amor de Deus, da sua graça, da sua bondade, do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da redenção, da expiação, da remissão de pecados, da propiciação. O Evangelho vai falar da santificação, da justificação, da glorificação. Por isso, irmãos, que o Evangelho é importantíssimo para o mundo, porque é por meio do Evangelho
que o mundo tem conhecimento da sua condição diante de Deus, e para a igreja, pois a sua mensagem ela forma a igreja, ela sustenta a igreja e mostra qual é a missão da igreja. Vale lembrar que o ser humano ele tem a criação como um lembrete de quem Deus é, do que ele fez, do que ele quer de nós. Todos os dias o ser humano, por meio da criação, recebe então indicações da existência de Deus e dos seus atributos. Entretanto, a revelação natural ela é insuficiente. Ela não dá as informações necessárias para que o ser humano tenha o conhecimento da sua situação diante de Deus. Nós precisamos da revelação das Escrituras. E é nas Escrituras que nós vamos entender que o Evangelho é uma mensagem central. E não existe Evangelho sem Cristo. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem morte de Cristo e sua ressurreição. Vai lá para o capítulo 13 de Atos, verso 38 e 39. Capítulo 13, verso 38 e 39, diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Que justiça é essa? Cristo. Cristo. Não há justificação sem a obra de Cristo. Não há justificação, porque por meio da justiça de Cristo fomos declarados justos quando em arrependimento confessamos os nossos pecados e recorremos à graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, ou as notícias de alegria da salvação, a libertação da penalidade imposta pelo pecado, do poder, da presença do pecado, inteira e exclusivamente através da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é importante. Nós nos sustentamos nele, vivemos porque um dia fomos alcançados por ele e temos a responsabilidade de mostrar a esse mundo perdido que despreza Deus, que não reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, que a maior necessidade que eles têm. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje de manhã parte da seguinte pergunta: que mensagem nos traz o Evangelho? Que mensagem nos traz o Evangelho? Vai lá para Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, verso 23, nós entendemos a necessidade de proclamar, de pregar a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho em Mateus capítulo 4, verso 23? Que por meio de Jesus Cristo nós temos boas novas trazidas por Deus.
os nossos pecados podem ser perdoados por meio do seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Proclamando as boas novas de Deus. O Evangelho proclama as boas novas de Deus. Por que é que eu estou dando ênfase nisso? Que mensagem traz o Evangelho? Eu estou falando de boas novas. Porque, infelizmente, em alguns lugares onde o Evangelho ele é pregado, as pessoas fazem um grande terrorismo. Não que não tenha as advertências na Escritura em que e é necessário que a gente fale das advertências, do pecado, da necessidade de arrependimento. Mas nós devemos, então, equilibrar, porque a mensagem do Evangelho é equilibrada. O Evangelho ele fala a verdade sobre a condição do homem, mas ele não deixa o homem sem esperança, abatido, não deixa o homem em desespero. O Evangelho ele mostra a real condição do ser humano, mas fala que por meio da graça de Deus há boas novas, há notícias alegres, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho fala do pecado e da condenação, mas o Evangelho também fala do perdão e da redenção. Por isso que são notícias alegres. O Evangelho fala sobre Jesus, né? Marcos capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho fala sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento estava na expectativa do Messias. E o Novo Testamento é construído em cima da pessoa do Messias. Porque lá, como diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Lá em Romanos, capítulo 15, verso 19, Romanos, capítulo 15, verso 19, a Bíblia diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Quer dizer que quando Paulo fala aos romanos, qual era o conteúdo da sua pregação? O Evangelho de Cristo. Paulo ele pregou em vários lugares a mesma mensagem. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre a sua obra. O Evangelho é sobre a sua morte e a sua ressurreição. Lá em Marcos, capítulo 1, voltando para o texto de Marcos, no capítulo 1, verso 15, a gente tem o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O Evangelho, ele deve ser crido pelos homens. A mensagem do Evangelho, ela é então levada para aqueles que, pela vontade de Deus, recebendo a mensagem, possam então, em Cristo Jesus, ter o perdão dos seus próprios pecados, pela graça de Deus, por meio da fé. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 16, Romanos 10, 16, a Bíblia diz o seguinte:
No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A proclamação da mensagem tem que acontecer. Mas aqueles que escutam, aqueles que entendem, devem abraçá-la e obedecê-la. Abraçá-la e obedecê-la. As boas novas do Evangelho têm que ser abraçada, obedecida e vivida, né? Atos, capítulo 20, verso 24. Atos, capítulo 20, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho fala da graça de Deus. O ser humano, ele tenta conseguir algo com Deus por meio dos seus esforços pessoais, dos seus méritos, das suas obras. Ele tenta ajudar, tenta garantir de alguma forma a sua situação diante de Deus. Mas quando o Evangelho é anunciado, ou quando o Evangelho é pregado, o Evangelho das Escrituras demonstram que a salvação é um ato da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não há evangelho sem a graça, não há graça sem o evangelho. A graça de Deus está lá, escancarada. Você não pode mudar a sua condição, mas eu decidi mudá-la pela minha bondade e a minha misericórdia. Não há nada que você faça que possa mudar sua situação. Por isso que eu enviei o meu Filho, o Salvador. Em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15, a gente tem o seguinte: Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Em Cristo Jesus eu os gerei por meio do Evangelho. O Evangelho é a mensagem pela qual nós nascemos de novo. O novo nascimento se dá por meio da pregação do Evangelho. É importante nós pregarmos o Evangelho. Ainda que haja resistência, ainda que haja descrédito, ainda que haja chacota, ainda que nós sejamos chamados de todo tipo de coisa, mas é necessário que se pregue o Evangelho. Porque é por meio do Evangelho de Deus, por meio da mensagem do Evangelho, que nós nascemos de novo. Vai lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios, capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É o Evangelho que nos salva. É por meio do Evangelho que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Vai lá em Colossenses, capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes da fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse Evangelho, pregado por Paulo, é o Evangelho da verdade, é o Evangelho da esperança. Não há verdade fora do Evangelho. Não há esperança fora do Evangelho. Então, quando a gente fala
Que mensagem traz o Evangelho? O Evangelho traz muitas mensagens passando pelo seu conteúdo central. O Evangelho fala da criação, da queda, da redenção, da consumação. O Evangelho nos lembra o amor de Deus, a nossa incapacidade de chegarmos até Deus sem Cristo. O Evangelho nos mostra a graça, mas também o Evangelho nos lembra a nossa afronta, os nossos pecados, a nossa inimizade com Deus, que foi perdoada em Cristo Jesus. Amém? O terceiro ponto que eu gostaria de meditar com você. Você conhece o Evangelho? Você conhece o Evangelho? E quando eu falo conhecer o Evangelho, eu estou falando com você que provavelmente nasceu de novo. Eu estou perguntando se você conhece o conteúdo do Evangelho, se você sabe então anunciá-lo. Porque tem muita gente que acredita que o Evangelho é uma coisa que não é. Por exemplo, o Evangelho não é dizer para os outros que nós estamos bem. O Evangelho é muito mais do que um discurso positivista. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós mostramos à pessoa a sua real condição diante de Deus. E nós, então, chegamos à realidade que só estamos bem por conta de Deus em Cristo Jesus. Tem muitos que afirmam que o Evangelho é o amor de Deus que vale tudo. Mas o Evangelho, ele mostra o que é o amor de Deus. Ele mostra a quem o amor de Deus foi direcionado. Mas ele não abre mão de nos lembrar que o amor de Deus foi derramado por conta dos nossos pecados. O Evangelho fala de pecado, o Evangelho bota nome nos pecados. O Evangelho fala que o salário do pecado é a morte. O Evangelho lembra que Deus é um Deus de amor, mas o Evangelho também nos lembra que Deus é um Deus de justiça. Deus é 100% justo e 100% amoroso. O Evangelho foi no Evangelho, nós vemos o meio pelo qual, por meio do amor de Deus, ele satisfez a sua própria justiça. No Evangelho, nós entendemos quem é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um capitão da fé, Jesus Cristo não é um homem moralmente importante, Jesus Cristo não é um mero amiguinho, parceiro, Jesus Cristo é o Senhor. E nós o colocamos em alta conta, no seu lugar devido. Não adianta a gente ter pregado no carro Jesus Cristo é o Senhor e viver uma vida devassa, distante das Escrituras. Uma vez alcançados pelo Evangelho, entendendo o Evangelho, essa mensagem tem que moldar e modificar a nossa vida. O Evangelho não é uma mensagem meramente moral. Agora vocês têm que andar com uma vida diferente. O Evangelho não é uma moralidade legalista. Nós vivemos hoje de forma diferente da que vivíamos antes de Cristo, porque entendemos que é incompatível ao novo nascimento, ao sacrifício de Cristo na cruz, vivermos cometendo o pecado da vida de outrora. Entendendo as Escrituras, a vontade de Deus, o Evangelho então nos instiga a vivermos de forma diferente para a glória de Deus. O Evangelho não é a pregação da mensagem que nossos problemas estão todos resolvidos em Cristo Jesus. Isso é um falso evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho nos lembra que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, amém. Mas também o evangelho nos lembra que nós devemos sofrer a semelhança do seu sofrimento. O evangelho nos lembra que seremos perseguidos por causa do seu nome. O evangelho nos lembra que isso é um privilégio, é uma honra. O Evangelho nos lembra que nem sempre as coisas estarão bem, mas que aqueles que foram alcançados por meio do Evangelho terão Deus em
todas as situações e viverão debaixo da sua soberana vontade, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Passando pelos os pastos verdejantes, as águas tranquilas, ou enfrentando o vale da sombra e da morte. O Evangelho não é a pregação de uma mensagem que, a partir de agora, tudo vai dar certo, eu vou ser rico, eu vou ter saúde, não vou adoecer. O Evangelho é o meio pelo qual nós vivemos, ainda que nunca tenhamos a vida que os outros tenham ou que talvez o nosso coração deseje. Nós somos ricos, não das riquezas do mundo. Deus pode até nos dar, né, uma vida confortável, condição financeira, mas isso não é o Evangelho. Nós podemos gozar de saúde a vida toda, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele nos lembra que devemos viver como Deus quer, e Deus dá, Deus faz como Ele quer, a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? O quarto ponto que eu queria meditar com você essa manhã é sobre a nossa necessidade de contemplar o Evangelho. E quando eu digo contemplar o Evangelho, é de entender a sua profundidade. Um dia, essa mensagem nos alcançou. Por meio de Cristo, fomos transformados. Entende a profundidade do Evangelho, daquilo que aconteceu conosco. Você entende que o Evangelho, ele abriu os nossos olhos para a realidade da revelação de Deus. Revelação essa que nos deu um novo parâmetro para a vida. Você entende que hoje você vive uma vida totalmente diferente por conta do Evangelho. É por isso que eu disse que o Evangelho é importante para o mundo por conta da sua situação caída e é importante para a igreja, porque é o Evangelho que nos forma, é o Evangelho que nos sustenta e é o Evangelho que nos lembra da nossa missão. Então, contemple o Evangelho. Entenda a sua profundidade. Em quinto lugar, organize a sua vida ao redor do Evangelho. Se porventura você tem vivido uma vida devassa, uma vida reprovável diante de Deus, lembre-se que Deus, Ele te tirou do lamaçal e por meio de Cristo te colocou sobre uma rocha. Lembre-se que Ele te limpou com seu sangue precioso dos seus pecados. Organize a sua vida em torno do Evangelho. Não escandalize o Evangelho, não envergonhe o Evangelho. É tão triste quando a gente escuta um crente falando da Bíblia e alguém dizendo assim, você não tem moral para falar nada, sua vida é corrupta, sua vida é devassa, se for para ser um crente como você, eu não quero ser. Organize a sua vida ao redor do Evangelho, que o Evangelho de fato dê lastro e aponte a maneira pela qual você deve viver. Em sexto lugar, não se esqueça que o Evangelho não deve ser guardado, o Evangelho deve ser compartilhado. Primeiro dentro de casa, depois fora de casa. Eu sei, irmãos, e eu entendo que uma das formas de nós proclamarmos o Evangelho é com a nossa própria vida, com o nosso testemunho. Mas a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado, proclamado. Então, se você não sabe construir o Evangelho para proclamá-lo, você tem que aprender. Se você não tem feito isso, você tem que fazer. Nós devemos pedir a Deus as oportunidades para que o Evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo, aonde quer que a gente vá, seja dentro de casa,
seja fora de casa. Compartilhe o Evangelho. E por último, irmãos, se o Evangelho é tão precioso assim, principalmente para nós cristãos, guarde e defenda o Evangelho. Hoje em dia a gente está sendo invadido aí de vários falsos evangelhos. A teologia da prosperidade prega um evangelho falso. E às vezes a gente deixa para lá. A gente tem que aprender a guardar o verdadeiro evangelho e defender o verdadeiro evangelho. Vai lá em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o que está lá na segunda carta de João. Segunda carta de João, verso 10 e 11. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em sua casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Olha o que tem na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É nossa responsabilidade guardar o evangelho no nosso coração, compartilhar o evangelho e defender o verdadeiro evangelho. É nossa obrigação estarmos vigilantes para que falsos evangelhos não cheguem nem na nossa vida, nem na vida da nossa família, nem na vida da nossa igreja. E isso é radical, irmãos. Hoje, o evangelho estão tentando diluir o evangelho para que o evangelho seja aceito, né, nos pequenos grupos, nas minorias e tal. Mas o discurso do evangelho é um só. Aquilo que é pecado. E o evangelho traz, então, as boas novas que Deus enviou o seu Filho, que por meio do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, o pecador é perdoado seus pecados se recorrer à graça de Deus nos méritos do seu Filho. O Evangelho é aquilo que esse mundo precisa. O Evangelho é aquilo que a igreja precisa. Não nos esqueçamos disso. Nós vivemos por meio do Evangelho. Nós nos sustentamos por meio do Evangelho. Nossa missão é definida pelo Evangelho. E o Evangelho é a maior necessidade desse mundo perdido. A gente pode ajudar as pessoas de diversas formas, mas a grande forma de ajudar as pessoas é anunciando as boas novas do Evangelho. Todo o seu conteúdo, não um falso conteúdo, todo o seu conteúdo, não um conteúdo diluído, picotado, para que Deus seja glorificado, para que aqueles que têm que ser despertados sejam despertados e salvos, para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Bem, queridos, não nos esqueçamos, 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Terça-feira que vem, culto de oração presencial lá no templo, com todas as restrições que os irmãos já bem conhecem. Quinta-feira, 20 horas, culto de oração virtual. E a gente, então, vai caminhando. Essa semana a gente vai se reunir mais uma vez para fazer a avaliação e a gente vai falando para os irmãos se há alguma mudança ou não daquele planejamento nosso que já foi divulgado. Tá certo? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Tu possas abençoar o Teu povo, que possamos viver pelo Evangelho, que possamos defendê-lo, guardá-lo e honrá-lo nas nossas vidas.
para que o mundo saiba que tu enviaste Jesus, para que o mundo entenda que só há um caminho que leva a Deus, para que o mundo entenda que não há salvação sem Cristo Jesus. Nós assim te oramos, Senhor, gratos por esse evangelho, em nome de Jesus. Amém.